Claro que na valorização pedagógica tu vai procurar fazer um cheque com os conceitos, enfim, para ver se não tem nada lá estranho, né? Mas então o que eu quis dizer nesse parágrafo de transição é dar uma ideia de que o fractal que nós utilizamos é um fractal bidimensional, certo? Aquele triângulo, lembra? Com uma bolinha no meio para dar um sentido de movimento entre as três pontas. Então, o primeiro fractal lá, da lógica complementar, você tinha lá o que era mesmo? Era as forças elementares. Não, as forças elementares, né? Os prótons. Física? Daí surgiu complementaridade na física, complementaridade na biologia e complementaridade na... Isso, mas tinha lá um triângulozinho aqui, dava essa, né? Os quarks. Pode ser o quarto, o gluon, sim. sei lá, enfim. Né? Na biologia, o complementar na biologia era a diversidade com a incoerência, porque você tem a replicação do DNA, mas ao mesmo tempo tu tem um metabolismo que confere se essa replicação está coerente. Então esse era o par. Resultava daí o núcleo da célula e a própria célula, claro, sem núcleo não tem a célula. No humano era a razão e a emoção, né? O sistema imunológico e o neurológico, lembra? Ok, tá. O que resulta isso? O que resultava a cognição, né? Está escrito lá isso, né? Ok? Então era uma representação bidimensional, tá bom? Tu podia ler o segundo parágrafo, Luiz? Vamos ver qual é a mudança que nós temos aqui nessa nova pedagogia. Agora, na pedagogia do complexo, vamos utilizar um fractal tetraédrico, de 4 faces e tridimensional, pois estamos diante de uma dialógica complexa de base, que é a relação entre duas lógicas. Fazendo intermediação entre essas duas lógicas estão as interações de forças atômicas, metabolismos moleculares, dinâmicas astronômicas e psicológicas. Assim, na base horizontal ternária da figura, temos o par dialógico e as interações, e na ponta superior, a emergência organizativa respectiva a cada uma das três naturezas, a física, a biológica e a humana, que constituem as 3 dimensões de complexidade de todos os fenômenos. A representação deste tetraedro será por uma perspectiva vertical, na qual as interações são situadas no interior do triângulo. A seguir apresentaremos os textos auxiliares de cada uma dessas complexidades. Aqui vocês têm umas figuras que eu trouxe para dar uma ideia do tetraedro, né? Do tetraedro. Então, a ideia do tetraedro agora é tridimensional, tá certo? Então tu tem um triângulo na base e tem uma ponta. Então você tem tridimensional. Esse triângulo na base é a dialógica complexa de base. Por que é dialógica? Porque em cada ponta tu não tem mais um elemento apenas, como por exemplo o quark, 2 quarks e o gluon com interação. Agora tu tem uma lógica em cada ponta, então tu tem um relacionamento de 2 lógicas. É uma lógica operativa do tipo diversidade e conservação, com outra,
sistema imunológico e sistema neurológico. São duas lógicas, uma se relacionando com a outra. Então tem uma dialógica, não é mais uma lógica. E o que seria um par logicial? O par logicial é o par de lógicas. Por exemplo, Mas que não se relacionam. sim, se relaciona, o par, tá ligado? A desordem tem uma lógica. A ordem. É outra lógica, diferente. Diferente. Par, Par diferencial. par porque são dois. E a dialógica era o quê? A dialógica é esse fenômeno. É o par. É o par logicial interagindo. Exatamente. Ok. Por isso a explicitação da interação. O GLU, É isso que eu estou querendo identificar aqui. tu lembra que o GLU, assim como a fonte de hidrogênio lá do DNA, são os elementos interacionistas. E são elementos não físicos. O GLU é uma corrente, é uma coisa não física. Eles é que estabilizam o quarto. Então é uma interação, o GLU, é uma força interativa. Aqui a interação é um pouco mais do que gluons, né? Porque é um conjunto de forças e de metabolismos e de dinâmicas, muitas delas astronômicas, as dinâmicas planetárias, né? Como psíquicas, ou seja, psicológicas, né? Do humano. Quando eu falo psíquico, estou falando do humano. Essa etapa, essa coisa de a gente estar relembrando o do pensamento anterior, está passando para esse, é só de ordem pedagógica essa sequência. Mas na verdade é como se fosse uma teia, não existe começo nem fim, elas estão mútuas ali, tá? Não dá para dizer onde começa e onde termina, certo? Bom, eu vou te dar uma ideia de onde começa. Sempre a partir da obra de Mohan, né? Mas antes de falar disso, então eu estou querendo fixar. Mas elas têm uma ordem de complexidade. Tem. De mais Tem. A mesma coisa com a escala, a escala tabela periódica. Quando eu pego o hidrogênio, que é o primeiro agrupamento estável, ele é o mais simples. Aí o L tem 2, né? O carbono já vai ter 6, por exemplo. O carbono, para tu ter uma ideia, é um átomo dos mais mágicos que existe, que ele é formado lá no interior das estrelas. Isso significa que num lapso de tempo, 3 átomos de hélio se chocam, porque o hélio ele não fica junto com o hélio, só quando 3 se unem. Pô, é uma magia isso aí. Então tem uma complexidade crescente. Então, vocês estão vendo aqui né? Então eu vou pedir para a senhora montar, por favor. O tetraedro. Cantar igual esse aqui? É fazer um tetraedro. A partir dos 3. É. Olha, eu consigo. Já fiz. Não? Ah, Só os dois lados. Não foi tão rápido. Só os dois Sei lá como é que é isso. é complexo. Teoria do complexo. Já está pegando aí. Não, Não deu, né? não Tá. deu. São só duas. Mostra pra frente. Só 2. Opa. Isso tem que ser tridimensional. mas só- Caiu pra ele. Não é possível. Caiu pra ele. Caiu pra ele, né? Assim, Maria, ó, tetraedro. Tá certo? Fizesse? Essa é a resposta. Essa é a resposta. Não moda. Ele bota rapidinho, pega na mão pra ver. Vai lá, pô. Pode ver, Quase. Vai subir. Tem 30 segundos. Não dá pra mentira dele. Se não fizer em 30 segundos, não faz. Que a outra peça ele guarda no bolso. Na manga. Quero tentar a bolsa. Tá? Certo? Então eu vou mostrar pra você. É o tetraedro, tá certo? Eu acho que o que qualquer. Vou mostrar pra você. 30 segundos. Soba. Cadê a pressão? O que que...
não tem jeito. Não monta mais. Daniel, só pode fazer agora de olhos fechados. Tem que fazer sem olhar pra ele. Tá? Eu? Faz aí. Ah, tu quer que eu faça de olhos fechados? Sem olhar pra ele. Mas daí eles vão espiar aí atrás. Ok, tá aí o tetraedro formadíssimo. Agora Maria. Quero ver Maria. 30 segundos, Maria. Deixa um assim. É porque quem não consegue 30 segundos, porque quem não é na tentativa. Ó, Maria! Ah, vocês combinaram antes da aula. A gente combinou antes. A gente combinou. Mas se não quiser tentar, tenta aí, cara. Aí, ó. Mas que ele vai sair, eu sei. Economia de experiência. Já sabia. Agora tudo dá. Agora é o... Aí complicou, né? Um ecosaério. Aí, essa coisa. Alguém quer tentar? Quer? Passar aqui. Vai passar. Tá. A outra ideia do tetraedro, isso é só para animar assim, brincar um pouco. Mas, enfim, não é fácil de construir na cabeça esse tetraedro. Não é fácil. Porque a ideia é a gente construir isso no cérebro, né? Bom, então outra coisa que eu acho que ajuda a fazer essa passagem do bidimensional para o tridimensional é você desconfiar das coisas que você tenta fazer e não dá certo. Aí não dá certo uma vez. Aí não dá certo a segunda vez. Então, o que nós... deixa um pouquinho aberto para... Ele tá tendo coffee break aqui. Então, o que eu estou querendo dar a dica é que no avanço da complexidade, o caminhar tem que ser mais sutil. Como é que a gente faz um caminhar mais sutil? Trabalhando nossos espíritos para compreender os sinais do teu relacionamento. Ok? Então vocês estão vendo isso aqui. Então, agora eu vou pedir para vocês, tirar essa coisa daqui. Tá vendo? Está dentro de você. O professor tá mágico hoje. Vai lá, professor. Ah, esse é mole. Não, para você eu não vou dar mais. É mole, hein? Então, o senhor tenta tirar a galera. Que é muito fácil. 30 segundos. Opa. Observa o que ele vai fazer. Ó, Ele tira muito. ele está experimentando. 10. Ele continua experimentando. Fechou. Agora bota. Tirou e botou rapidinho. Quer tirar? Tenta. Ó, ele está experimentando. Não é assim, tá? Ó. Agora bota. Deve ser, mas
Lá três. Isso. Ferrou. Professor, sabia que a geometria do carbono é desse tetraedro? Tem tudo. Fez certo, mas fez errado. Batata deu um nó. Eu era meio. Eu já sei, aprendi. Fez um aqui. A câmera woman. Câmera woman. Agora bora. Pronto. Então, a ideia é que você tente uma vez, tente duas, não dá certo, você dá um tempo e procura saber o que está acontecendo. Geralmente as pessoas tentam mexer com essa aqui. Vai por aqui, vai por aqui, né? Em vez de talvez mudar e mexer com essa outra. Né? Então é assim, é a questão das relações. Né? Bom, então a ideia do tetraedro, acho que chegamos até onde a gente queria. Sim, tá, a representação aqui é nessa face aqui, né? Então agora a gente vai ter um olhar vertical e essa face vai ter a dialógica embaixo, né? E aqui completar esse desenho aqui. Então aqui nós vamos ter a organização. Está escrito aí, tá? A organização. E aqui nós vamos ter um símbolo desse. Um símbolo desse, que é a interação. Então nós temos quatro palavras. Isso aqui eu vou desenhar ele aqui na forma de base. Né? Então isso aqui é olhando ele aqui, certo? Então aqui nós temos ordem. Aqui nós temos desordem. Aqui nós temos interação. E aqui em cima está a organização. Não entendi. Onde está a superfície e onde está o topo? Agora eu volto na parte de cima. Nós estamos olhando de cima? Bom, esse aqui ó, é uma visão de cima. Olha pro desenho do meio aqui. A visão de cima. Do meio. Aqui essa visão de cima, eu estou olhando ela aqui de frente, tá assim. Agora eu vou fazer ela tridimensional. Pode pegar também o tetraedro na sua mão e ir apontando como um indicador para dizer onde é cada coisa. Também é uma ideia. Na mão está a interação de desordem e ordem. O tetraedro ele tem uma base, certo? Essa base é dada pela dialógica e pela interação. Porque são as interações que mantêm a dialógica e fazem a dialógica evoluir. As interações. Elas têm um destaque. Aí, na parte de cima, você tem a organização. A organização
que resulta desta dialógica. Vamos pensar um pouquinho, cada um faz a sua reflexão para ver se a gente entendeu. Porque o nosso drama aqui, Diego, é como passar isso agora pelo esquema cognitivo. Tá certo? Umas dúvidas quando eu olho isso sim. Pois faça as suas Para mim para mim é bastante lógico que ordem e desordem sejam as lógicas. Tá. Mas organização não me parece uma emergência organizativa. Ela me parece a interação. Tá, então nesse sentido. A emergência organizativa ela seria um sistema. Não, por exemplo. tudo bem, mas a organização é sinônimo de sistema. Então, eu estou trabalhando já com essa primeira ordem porque fica difícil trabalhar em termos de A, de não A, de B e de C. É que o que não é muito para mim é o que é interação. Por exemplo, desordem e ordem, o que é a interação entre elas? Entendeu? É uma palavra interação que dá A interação é o conjunto de todos. Por exemplo, no interior do átomo são os grupos. A interação é o grupo, tá? Força é forte. Nas sociedades, é a cultura. Nas estrelas, pois tu tem uma combinação de interações muito grande, porque tu tem os grupos, mas tu também tem a gravidade, tem também os buracos negros, Professor, nas estrelas, né? Nas Via Láctea. pode-se dizer que a gente representaria assim, só que fica reducionista, porque só fala que o que está se relacionando é isso aqui. Quando não é? Quando é todo. É tudo. Exatamente. Mas a interação seria a aproximação de tudo que emerge um terceiro. Que não é nem a soma disso. Não, mas a gente está falando de 4 pontos aqui. 4 pontos. E pensando no gluon, então. Vamos supor que a gente tivesse ali o quark que é negativo e o quark positivo. Isso. E o né? gluon. O gluon e o átomo. Exatamente. O núcleo. Exatamente. Agora eu entendi um pouco. O núcleo é a organização, o gluon é a interação e os dois quarks é a dialógica. No caso, a lógica. A mesma coisa lá no DNA quando ele se abre. Entendeu? Bom, então o que eu peço é que vocês procurem trabalhar aquilo que nós vamos agora trabalhar no conteúdo, né? Procurem refletir dentro desse esquema cognitivo. Existe uma dialógica que está intrínseca entre esse logicial, esse movimento intrínseco, íntimo, é dado por uma interação, por diversas interações, que fazem com que isso se mantenha conectado. E este agir conectado resulta uma organização que tem um telos, ou seja, que tem uma finalidade. Então, quando tu rebobina a fita e vai lá para o núcleo, a finalidade do quark e do gluon é dar estabilidade. Claro que ela não está impressa na relação de 2 quarks do gluon a existência de um Diego. Mas porque aquilo aconteceu que em você, entendeu? Então, quer dizer, na verdade não vamos usar essa palavra, mas parece que a finalidade da relação entre quark e gluon é estabilizar-se. Tá certo? Bom, já tá, é isso que a gente quer mesmo. Se não houvesse essa estabilidade do núcleo, não teria os átomos, não haveria. Certo? A mesma coisa é por aqui. Então, essa é a primeira parte. Está sendo um desafiador e instigante vocês usarem exemplos da física e da biologia. E eu e o Jacques, por exemplo, que somos da humanas,
estamos convivendo com isso. Não é ruim, é desafiador, a gente tem grande mesmo. Citar exemplos, está citando poucos exemplos da Humanas, mas está ótimo. Mas não esqueça de vez em quando citar exemplos quando vai falar de cada um das grandezas estudadas. Não, fala. Eu não entendo não como uma questão só de exemplo, eu entendo uma questão da compreensão de uma construção dessas lógicas mesmo. Assim. A partir dessas bases físicas e biológicas. De humano, eu acho que nesse caso é um mero animal, né? A gente está justamente falando da questão da natureza intrínseca. Que está dentro do humano. Sim, Também, exatamente. Mas isso aí está contido ali. E as relações humanas vieram tanto depois, né? A gente Bom, ô Leandro, é muito legal isso que tu fala, e por isso é que eu te estimulo a ler, porque quem é Edgar Morin? Edgar Morin é um sociólogo, certo? Ele é um sociólogo de formação. E ele é que vai dizer que compreendeu a complexidade, que criou a complexidade, quando ele regenerou a física. Ou seja, a física, e por conseguinte a biologia, para explicar o antropossocial. Então ele pega a sociologia que está lá descolada, né, weberiana, freudiana, e puxa para encontrar-se com a física e a biologia, que evidente, sim, agora não haveria sociologia não. Então, para levar conosco a unicidade de tudo está contido nisso, ao mesmo tempo que você traz a física e a biologia, traz a humanas também. Exemplos de física, biologia e biologia, exemplos de humanas. Eu pediria que tu relesse só ali, ó, eu mesmo te digo. Então, assim, a base elemental, o plano total, a emergência organizativa respectiva a cada uma das três naturezas, a física, a biológica e a humana. Então, existe um segundo tetraedro, e é esse que eu vou apresentar agora. Esse aqui é o tetraedro cognitivo. Vamos apagar isso aqui. Então vamos chamar isso aqui de tetraedro. Edro do tetra de 4, edro de 4, né? Cognitivo. E aqui é o tetra edro conceito. É um conceito que nós temos que pensar com essa cognição. Ok? É um conceito que nós temos que pensar com essa cognição. Então, este conceito é um conceito de complexidade. Ok? E o tetraedro da complexidade é da dimensão física, ou da dimensão biológica, ou da dimensão humana. O Morin, esse humano que ele está colocando aqui, por minha conta, o Morin chama de antropossocial. Ou seja, de antropológico, de cultural e de sociedade. Quando ele fala de antropossocial, é porque ele trabalha, nós vamos trabalhar isso mais à frente um pouquinho, e o humano é uma emergência da sociedade e da cultura. Tá certo? A sociedade como uma dimensão biosférica, material das coisas, uma sala,
uma coisa material, um